Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a esse pequeno vídeo, onde eu vou estar falando sobre o modelo de associação social, né? Uma associação do terceiro setor, ou mais especificamente setor 2.5, que é conhecido como quarto setor. Então, é um modelo de instituição que ele tem como objetivo principal gerar impacto social na vida das pessoas, tá? Mas a gente vai entender que é um setor que não trabalha só com voluntários, então ele trabalha com pessoas com carteira assinada, fazem pagamento de salário e tudo mais, porém diferencia um pouco das empresas convencionais, né? Porque as empresas convencionais, o objetivo principal é gerar lucro, né? Independente de sua forma de atuação. Mas aí a gente vai compreender um pouco mais como é que seria essa associação que a gente vai poder imaginar agora, tá? Então, a proposta ela vai ser fundamentada em um trabalho de capital intelectual e administração sistêmica, que é um livro que eu posso estar compartilhando com vocês, para quem quiser ir no privado, sobre que une três tipos de teoria, né? Teorias da administração, teorias da economia e teorias psicológicas. Então, ela vai falar da energia triática, que se desenvolve, que através do seu desenvolvimento com as relações grupais é possível identificar essas energias e poder correlacionar. Então, como toda organização, se deve ter como base os três princípios de inteligências, né, que a gente estaria falando dessa tríade, que seria a inteligência emocional, a inteligência racional e a inteligência operacional, certo? Então, vamos se dizer que esse projeto ele está sendo idealizado por uma inteligência emocional, né? Uma inteligência emocional que está é, ativando as outras inteligências racional e operacional a se comunicar e a se organizar, certo? Então, a energia triádica é a junção das três energias, né? E como elas podem interagir, né, para poder trabalhar da melhor forma, tá ok? Então, o projeto da associação, vamos colocar o nome de Clínica Escola Psicossocial, né? Que seria o CAEON, que seria capacitar, aprender, evoluir, organizar e nortear-se. Então, a organização em sistemas, segundo o autor do livro, ele faz referência às tríades de quarks que se combinam e formam os prótons. Os prótons, os elétrons e os nêutrons, que já é outra tríade novamente. E esse processo vai se repetindo em vários subgrupos, seja lá de neurônios, grupos familiares, de empresa, sociedade, no mundo em geral. Então é como se existisse essa forma de se organizar em tríade, certo? Então, o que acontece? Às vezes, né, essas cargas eletromagnéticas, químicos ou sociais, dentro da dimensão do cérebro, elas ficam um pouco confusas, elas não trabalham de uma forma correta, utilizando as três energias. Por quê? Porque geralmente a gente tem o costume de utilizar predominante mais um lado do cérebro do que do outro. Ou seja, o operacional, que é o central, às vezes ele dá muita energia só para o racional. Então você é uma pessoa muito operacional racional. Ou às vezes você é uma pessoa muito operacional intuitiva. Então a ideia é que as três energias elas possam trabalhar de forma em conjunto. Então elas precisam se reconhecer, ela precisa reconhecer as outras inteligências, né, para através dessa compreensão começar a fazer uma espécie de regulação, de previsão, né, identificar essas oscilações para que possa ter uma gestão, um gerenciamento mais eficiente, né? Seja da sua mente, seja da empresa, do grupo familiar ou de nossa sociedade. Então, a organização e inteligência, a gente vai ver o nível operacional, que se refere à construção e ao uso predominante do sentido pragmático, né? A decisão, a formação de liderança de equipes, a gestão empresarial, a produtividade no trabalho, a sagacidade no jogo econômico e político, enfim, saber jogar para ganhar. Então, muitas vezes ela é essa ação, às vezes ela muitas vezes se encontra
ali dentro da base da empresa, no setor mais operacional mesmo, né? Tá correlacionando o nome. Então ela fica ali na base da pirâmide, né? Onde acontece toda a ação do jogo, né? O nível racional, que é a construção da comunicação verbal, da escrita, dos esquemas classificatórios, da metodologia da pesquisa e a informação e as informações para uma organização que quer aprender. Então ela fica ali num setor tático, né? Ela está ali através da departamentalização dos seus setores, ajudando a capacitar, a criar uma escrita, uma comunicação mais limpa, né? Para poder que a organização consiga aprender consigo mesmo e com o seu arredor. Então ela é uma inteligência racional tática, né? E a estratégica é o nível emocional, que é a construção das relações humanas, do humor, do controle emocional, da estética, da espiritualidade, da visão sistêmica, holística, da crença no futuro, da criatividade para encontrar caminhos estratégicos que levem ao êxito. Então, é um nível estratégico, é um nível que vai pensar no todo, vai pensar em todas as relações ali. Então, ela vai estar intermediando todas as outras inteligências, entendeu? Então, de uma certa forma, esse projeto ele é meio que idealizado através desse nível emocional, né? Então, ele está tentando comunicação com as outras inteligências, né? E elas se identifiquem, elas consigam observar esses níveis e se identificar. Aí eu tenho mais esse tipo de inteligência, entendeu? Porque a gente se unindo essas inteligências, a gente vai começar a trabalhar um outro tipo de gestão, né? Um nível de gestão diferenciado. E isso só será possível através das trocas de experiências, entendeu? Para poder eu conhecer mais, eu com um pouco desse nível emocional, conhecer mais do nível operacional, mais do nível racional, e fazendo essas trocas, até que a gente consiga equilibrar em nossas mentes essas energias. Então, a organização e inteligência, a gente vai ver essa questão do nível, né? O nível emocional. O nível emocional ele constrói, ele cria, ele arquiteta caminhos estratégicos para o êxito. Já o nível racional ele viabiliza a comunicação e o afinamento do projeto para que seja possível a disseminação das ideias articuladas. O nível operacional é da organização para a execução e gerenciamento do processo ativo. Então isso já começa, né, a refletir dentro de nós, dentro da organização que a gente está, começar a fazer esse mapeamento, né, tanto para prestar uma consultoria, tanto para começar o seu projeto, né? Então é interessante começar a separar de uma forma didática mesmo, para a gente poder compreender e dimensionar do geral para o específico e do específico para o geral. E aqui está um exemplo de organização em hierarquia, né? Uma organização hierárquica. Aqui é um modelo de organização de associação, né? Visando uma empresa social. Então a gente tem aqui a Assembleia Geral, que a gente tem dois tipos de assembleia. Uma que acontece 2 vezes ao ano, né? Um ano no final e um ano no meio do ano. A gente tem a assembleia que acontece todo mês, que é uma assembleia que vai definir, que vai regular, que vai orientar o que vai ser desenvolvido durante aquele mês, certo? Então, tudo o que está aqui na base for questionável, precisar de alteração, então vai subir como demanda para ser debatido na Assembleia Geral, que é onde está o poder geral da associação, certo? Abaixo da Assembleia Geral a gente tem a diretoria, a gente tem o Conselho Consultivo e a direção financeira. A direção financeira, ela está bem no canto ali, porque ela tem uma lógica própria, né? Ela tem que ter o tesoureiro, que geralmente o tesoureiro ele é o contador. A gente vai ter o conselho fiscal,
que vai estar regularizando, regulamentando e auditando o trabalho do tesoureiro, né? Então a gente vai ter o conselho consultivo, que são líderes de outros grupos. A gente vai ter a diretoria, e aí a diretoria ela vai se fragmentar em um setor, como setor tático, né? A direção emocional, a direção operacional e a direção racional. E aí a gente tenta encaixar as três energias aí, entendeu? Que elas que vão estar norteando todo o trabalho. Então, as inteligências elas estão organizadas não em hierarquia, como vocês podem ver, né? Ela está organizada horizontalizada, certo? Porque veja só, acima da hierarquia é a Assembleia Geral. Então, assim, tudo tem que ser discutido em coletivo, né? Não significa que tudo vai ter que ser decidido pelo coletivo, mas eles têm que ter participação, né? A gente tem que ver quais são as pessoas chaves para ter voto, né? Porque a gente precisa do voto tanto da direção financeira, do conselho consultivo, que são apoiadores, a gente tem que ter o voto do diretor racional, do operacional, do emocional, para ver se aquilo ali que está sendo decidido em Assembleia Geral está coerente, certo? Então, a organização em hierarquia é apenas uma forma de operacionalizar a empresa, entendeu? E a organização em inteligência, ela é uma organização verticalizada, perdão, horizontalizada, certo? Então, abaixo da direção, o diretor emocional ele fica responsável pela parte da administração da associação, pelo projeto de pesquisa. Então, são as duas principais atividades dele. Já o operacional ele vai ficar responsável pela coordenação psicopedagógica, né, sobre o material que está sendo passado para os alunos e também responsável pelos profissionais de saúde e pelos instrutores, né, que estão ali na linha de frente. Já e também vai ficar responsável pela consultoria, né, de estar prestando consultoria para outras empresas, tá? E também o diretor racional ele vai ficar responsável pela parte do setor de comunicação social. Então aí é a trindade da diretoria, né? A energia triádica ela estaria aí sendo gerida através dessas três peças chaves que estaria responsável pelos setores abaixo. Aqui está um organograma já mais detalhado, né, mostrando que esse diretor emocional, que eu estou chamando ele aqui de organizacional, né, ele vai ficar responsável tanto pelo departamento jurídico, né, pelo departamento econômico, pelo departamento de RH, pela incubadora, e aí eu coloquei ele também responsável pela consultoria, né, porque a gente vai ver que esses departamentos daqui as pessoas que fazem parte dele é que vão prestar a consultoria, né? Que a gente vai pegar alguém do jurídico, a gente vai pegar alguém do econômico, até mesmo incubando, através da incubadora, novos projetos, novas empresas, a gente vai poder fazer essa consultoria interna, né? Tanto uma consultoria interna como externa também. Já o diretor operacional não vai mudar muita coisa aqui nesse destrinchamento. Ele vai ficar responsável, né, pelos instrutores, pelos profissionais de saúde, pelo material psicopedagógico que está sendo passado. E aí a gente tem também o diretor racional, que ele fica responsável tanto pelo setor de comunicação social e pelo setor de serviço social. Né? E aí vai acontecer muitos estágios aí, né? A gente vai precisar de muitos estagiários. Né? Então ele fica responsável por esses setores. E o resto também não muda, né? O conselho consultivo, que são líderes de outros grupos, a direção financeira, né? Que é o tesoureiro e o conselho fiscal, né? E como é que vai funcionar o pagamento dessas pessoas? Então, tem que ser decidido através do regimento interno e através do estatuto
O estatuto é mais uma questão de identidade mesmo, né? É mais através do regimento interno, como é que vai funcionar o pagamento dessas pessoas. O diretor, se vai ser um salário mínimo, qual a hora dos instrutores. Então isso aí tem que ser debatido em Assembleia Geral, pela base da diretoria, porque para dar início, a gente tem que ter essa base da diretoria, essas três inteligências que tem que se sentar para poder afinar mais o projeto, cada um na sua especificidade, certo? Então, o que é necessário para começar? Então, tem que se fazer um planejamento estratégico, né? Um planejamento estratégico para definir missão, visão e valores. Tem que fazer um planejamento tático para ver como é que vai ser essa departamentalização e começar a ir registrando em ata e pautas essas reuniões. E aí vai ter que ser elaborado um estatuto, que é a identidade social, a identidade da empresa, então o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que ela é, como é que ela é formada. A gente tem que fazer o planejamento operacional para saber o que a gente vai oferecer de produtos, o que a gente vai oferecer de serviço, né? Então, para isso vai ter que ser feito o que? O regimento interno, né? De como é que vai funcionar, o setor tal vai se comunicar com tal, para poder fazer tal coisa, e vai precisar de tal relatório. Pronto, aí essa comunicação e esse regimento, né, através desse documento chamado regimento interno. E ao final vai haver uma grande convocação da Assembleia Geral, que vai convocar todos os envolvidos, né, para poder oficializar a associação. Daí então vai para regulamentalização, né, que é o quê? O registro do cartório e o CNPJ. Após isso, a empresa vai estar regularizada. E ela tem até o quê? Tem até de 2 a 3 anos para manter a associação, mostrar resultados e aí conseguir o título, né, ou de OS ou de OSCIP, né, ou através da uma organização social ou uma organização social de interesses públicos. E aí em outro vídeo eu vou esclarecer um pouco mais o que seria a diferença entre eles. E para que as inteligências elas façam todo esse trabalho, né, toda essa exploração, todo esse mapeamento, a gente tem um mapa de execução das inteligências, que é o ciclo cibernético de feedback, que é o CCF, que é o derivado da estrutura triádica e sistema do cérebro, que está formulada da seguinte forma. Então, quando for botar em prática, a gente vai explorar uma ideia, um problema, qual o projeto, quais são as metas. A gente vai começar a coletar dados, vai extrair informações, vai fazer experimentações. E aí então a gente vai conseguir fazer um processamento, fazer uma análise estatística. A gente vai refletir sobre esses dados. Né? A gente então vai estar fazendo um diagnóstico. A gente vai estar tirando conclusões, a gente vai estar relacionando causa e efeito para buscar alguma explicação e a gente vai trabalhar um processo já de futurição. A gente vai criar cenários, vai fazer previsões e consequências através do que a gente vem processando e tirou como diagnóstico. Então a gente vai estar preparado para tomar decisões, né, opções de caminhos de ação e definir mais o projeto. E aí então fazer um planejamento junto à compatibilização de fatores até então armazenados, né? Através do interesse, coleta de dados, processamento, diagnóstico, futurição, as decisões tomadas. Então a gente vai estar conseguindo fazer esse planejamento, né, para buscar uma implementação e começar a gerenciar esse processo, né? Fazer acontecer, concretizar, operacionalizar a associação. E aí é só supervisionar, fazer acompanhamento e controle diário. E então a gente vai elaborar um grande relatório. Esse relatório vai ser o feedback, né? Vai ser a avaliação de resultados e a partilha de dados desse período de execução das inteligências. Então a junção das três inteligências tem que passar por esse mapa mental, né, para poder definir todos os outros passos que eu falei anteriormente. E aí então, né, chegar à sua operacionalização, que é a sua execução, né, que é a gente buscar o faturamento através dos nossos serviços, né, fazer atendimento psicológico, fazer atendimento nutricional,
consultorias, cursos, mini cursos, workshops, oficina, orientação vocacional, capacitação profissional, né? Lembrando que a gente tem que ter uma arrecadação, né? A única diferença de uma empresa convencional é que a gente não vai, através do lucro, não vai se enriquecer, né? Se a gente conseguir gerar lucro, ou seja, lucro é aquilo que, tipo, eu pago as contas, pago os profissionais e sobra um dinheiro. Esse dinheiro que sobra, ele não pode ser redistribuído para os membros da associação. Ele entra na poupança da associação para comprar mais material, para poder pagar aluguel antecipado, ou para poder comprar produtos que a associação precise, né? Entre vários fatores, entendeu? Outras formas de buscar um faturamento através de financiamento, de incentivo fiscal, né, com empresas parceiras, editais governamentais, empresariais e filantrópicos, taxa de inscrição de cursos e eventos, taxa mensal de associação, membro VIP, benefícios sobre isenção de taxas participativas, esse membro VIP no caso, né, venda do material produzido pelos alunos, né, eu acho que existem várias formas de a gente buscar financiamento, né? Principalmente quando a gente começa a fazer parceria com as empresas, a gente entendendo a necessidade delas, a gente começa a fazer curso para capacitar pessoas que possam ir trabalhar na empresa, ou a gente pode também fazer a capacitação dessas pessoas e aí cobrar um valor, né? Lembrando que esse valor, parte tem que ir para a associação e a outra parte ela é revertida para pagamento de funcionário, entendeu? Então, ela não visa só lucro, né? A característica da empresa social é que ela busca gerar impacto social na vida das pessoas. Então, o objetivo geralmente é esse. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Logo, logo estarei postando mais conteúdo. Quem gostou, tem alguma sugestão, ou tem alguma ideia para compartilhar, tá aí meu contato e o e-mail, quem quiser escrever para mim. E até a próxima.